Olá, boa noite. Boa noite, professor Maurício Nato Lopes, tudo bem? Tudo bem, Josué, boa noite. Bom, nós estamos fazendo aqui uma rodada de entrevistas com projetistas da área de ar-condicionado e que, para pensar um pouquinho sobre esse momento da Covid e depois após pandemia, né? Para ver o que vai acontecer com os projetos nesse momento. O professor Perfeito. Maurício Nato Lopes trabalhou aí 20 anos aí como projetista antes de se tornar professor do Instituto Federal de Santa Catarina, onde ele leciona projetos de climatização. Por isso que o convite para essa conversa, que a gente vai disponibilizar depois aí para os nossos alunos. A gente vai fazer em 2 blocos de 20 minutos, e para ficar mais fácil para compartilhar depois a informação. Professor Maurício, você pode se apresentar, dizer como é que você começou a trabalhar em projetos de climatização, e se você puder nos dizer como é que você vê o ar-condicionado nesse momento de pandemia. Você acha que a gente pode conviver com ar-condicionado ou a recomendação de desligar os equipamentos e deixar as portas e janelas abertas é a melhor saída nesse momento de pandemia? Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer o convite aí para participar desse jogo de entrevistas que está sendo feito com pessoas da área de projetos, né? A minha iniciação nessa área de projetos, eu fiz engenharia mecânica. Dentro do curso de engenharia mecânica, eu comecei a, digamos assim, me familiarizar com a área de projetos de climatização em si, refrigeração, e dentro já do próprio curso de engenharia mecânica, já fui buscando estudar cada vez mais essa área, fazer as disciplinas optativas na época que davam fundamento a essa área. Então, logo eu me formei, aí eu já comecei a atuar efetivamente na área de projetos, né? Projetos de sistemas de climatização aqui na Grande Florianópolis, né? E aí trabalhei alguns anos nessa área, até o momento em que acabei me tornando professor, seu colega lá no Instituto Federal. Bem, como é que eu vejo essa questão do uso do ar-condicionado nesse tempo de Covid, né? A princípio é o seguinte, se a gente pensar na grande maioria dos ar-condicionados, tanto residenciais quanto comerciais, de pequeno e médio porte, né, a gente vai verificar que esse tipo de ar-condicionado usualmente utilizado é o equipamento split, né? E esse equipamento split, o equipamento em si, ele não tem renovação de ar nenhuma, então ele está sempre pegando o ar da sala, baixando sua temperatura e umidade e voltando a insuflar esse mesmo ar na sala, ou seja, é um circuito fechado, né? Então, para esse tipo de equipamento, realmente a melhor recomendação é não utilizar nesse momento, né? Então, abrir todas as portas, janelas, para facilitar a ventilação natural nos ambientes e não utilizar esse equipamento, porque ele, no momento que você fecha tudo e esse equipamento não tem renovação, aquele ar que está ali, que pode eventualmente ser contaminado, né, por alguém que tenha a doença, vai permanecer no ambiente sem nenhuma garantia de que esse vírus vai ser banido lá de dentro, né? Então, sim, para esses equipamentos que são bastante presentes nas instalações, que é o tipo split, essa é a melhor recomendação. Agora, se a gente partir já para um sistema central, vamos dizer, um shopping center, né? Então, o shopping center tem um sistema de renovação de ar, né? Aí, já a recomendação é para o outro extremo, né? Porque se você não ligar o sistema de ar-condicionado, essa renovação não vai existir. Então, a recomendação é, sim, ligar o sistema de ar-condicionado, principalmente para garantir a renovação de ar, porque ele vai estar tomando uma parcela de ar externo do shopping, né, esse meu exemplo, né, e vai garantir, então, que, por diluição, o ar que está dentro do ambiente, do shopping, no caso, vai ser, aos poucos, sendo renovado e, assim, a sua qualidade vai sendo melhorada e garantida, né. Então, para esses dois tipos de sistemas, nós temos recomendações, né, distintas em virtude da Covid.
Professor Maurício, uma pergunta. Você acha assim que esses shoppings hoje, o shopping ou instalações de médio porte, elas estão preparadas para a gente ter um aumento do ar de renovação? Porque a gente lendo aí as recomendações da Brava, da Agência Europeia e Americana de Ar-Condicionado, eles falam muito isso, né? Que nesse momento é importante aumentar a renovação de ar. E você acha que os sistemas conseguem fazer isso? E esse aumento da renovação torna um sistema mais seguro realmente? Geralmente o que acontece? O correto é que todo o sistema tivesse renovação de ar, né? Inclusive o residencial e o comercial de pequeno porte, né? Agora, pensando nesses que já possuem, que são os de médio, grande porte, como você citou, né? Então, o projeto, às vezes, geralmente é concebido para trabalhar com uma vazão de ar externa mínima, né? Porque quanto maior for a vazão de ar externo, maior tem que ser a capacidade do equipamento para conseguir a climatização do ambiente, e maior vai ser o consumo de energia desse equipamento quando em funcionamento. Então, no momento do projeto, né, se pensando em economia de energia, sempre se tenta trabalhar com o mínimo de vazão de ar externo, que seja suficiente para garantir as condições de saúde dentro do ambiente, né, mas não com essa necessidade que surgiu agora, de ampliar essa vazão de ar externo, né. Então, se você me pergunta se as instalações estão preparadas, não foram concebidas para ter esse aumento de ar externo. Elas podem receber um certo aumento de ar externo? Sim. Então, existe um ventilador, né? Esse ventilador, você pode fazer uma troca, por exemplo, de um conjunto motor e correias e polias e correias, e conseguir uma vazão maior desse ventilador, né? Vamos dizer que ele tenha uma vazão X, você consiga 10, 20% de acréscimo de vazão, fazendo essa substituição de polia, correia e motor, se for necessário, né? É claro que vai trazer os dutos foram dimensionados para a vazão original, então quando você aumenta a vazão, talvez surjam efeitos colaterais, digamos assim, né? Vai ter um nível de ruído talvez maior do escoamento nesses dutos, nos próprios bocais de saída de ar, né? Mas talvez fosse um preço que, nesse momento, ninguém está, né, melhor estar com saúde do que com ruído baixo, né? Então, poderia se pagar esse preço, digamos assim. Então, respondendo um pouco mais resumidamente a tua pergunta, sim, é possível aumentar um pouco a vazão de ar externo nos sistemas que nós temos atualmente instalados e que possuem esse sistema de renovação, mas também não vai se conseguir milagres, né? Não vai se conseguir dobrar ou triplicar a vazão de ar externo assim facilmente, porque estão limitados pelos dutos que foram instalados, pelas tomadas de ar externo que foram instaladas, né? Claro que cada caso é um caso, poderia ser analisado se há possibilidade, por exemplo, de se colocar um ventilador extra, um sistema de dutos extra, mas aí praticamente uma reforma, né? Mas pensando em pouco investimento, seria tentar aumentar 10, 20% a vazão, ou até 30%, com pequenas alterações, trazendo alguns efeitos colaterais, como eu falei, de ruído, talvez. Isso é possível, mas fora isso, na verdade, teríamos que pensar já em concepções, talvez, de projetos futuros, que venham a ter essa possibilidade de, sim, trabalhar com a vazão de ar externo mínima, determinada em norma, quando tudo estiver correndo bem, e em algum momento em que haja necessidade, como é o caso agora, de se trabalhar com uma vazão maior de ar externo, o sistema esteja preparado para isso. Mas uma pergunta, você viu aquele caso lá da China, daquele restaurante, né, que houve um estudo, uma pesquisa, eu sei que o estudo ainda não é conclusivo, né, que o ar-condicionado split, estava no andar do prédio, tinha várias mesas redondas, né, e tinha uma pessoa contaminada e ela contaminou outras 9 pessoas que estavam naquele fluxo do jato de ar ali. No entanto, eles não encontraram o vírus na bandeja e no filtro do ar-condicionado. Na outra epidemia da SARS, no passado, eles haviam encontrado. Você acha que o ar-condicionado ele pode propagar o vírus no ambiente se tiver uma pessoa espirrar ali dentro sem renovação? É possível isso? Nesse caso que você está citando aí, desse restaurante em que houve uma região que tinha uma pessoa contaminada e outras pessoas se contaminaram, né? O meu entendimento é assim, não que o vírus tenha entrado no equipamento e tenha saído do equipamento e aí
esse jato que saiu do equipamento foi lá e teve contato com outra pessoa e acabou infectando essa pessoa. Talvez o que tenha acontecido por ser um equipamento ali que era um equipamento split, o split ele tem uma característica de ter um jato de ar forte, né? Então, às vezes, quando você senta na frente de um equipamento desse, você se sente, às vezes, desconfortável, né? Porque tem esse jato forte. Então, o que pode ter acontecido é que a movimentação de ar, digamos assim, que aconteceu naquela região, ou que estava acontecendo naquela região pela presença do ar-condicionado split, favoreceu a disseminação do vírus que estava suspenso ali, digamos assim, agarrado a alguma partícula, né, e que essas partículas tiveram um movimento intensificado pelo fluxo de ar do ar-condicionado, mas não por ele ter ido para o ar-condicionado e não ter sido filtrado no ar-condicionado, ou coisa do tipo. Então, eu acho que a movimentação de ar causada pelo ar-condicionado pode ter favorecido a contaminação das pessoas que estavam naquela região. Ok, uma pergunta. Essa semana a gente estava conversando sobre, por exemplo, o uso de um recuperador de calor, né? Que além de insuflar o ar externo para o ambiente, ele aproveita o ar de retorno, né, que passa ali por um recuperador de calor, e esse ar de retorno acaba resfriando um pouco o ar externo que é insuflado. Esses sistemas são bastante usados nos Estados Unidos. Você acha que são viáveis serem utilizados aqui para instalações de médio porte? Então, como eu comentei quando eu estava falando lá de aumento da vazão de ar externo de shopping centers, por exemplo, né? A gente, em função de economia de energia, sempre projeta para o sistema de ar-condicionado para a menor vazão possível, né? Que garantida, exigida por norma, né? No momento em que você queira trabalhar com uma vazão maior, você tem que pensar na questão do consumo de energia, né? Porque quando você está tomando um ar lá de fora, vamos pegar alguns valores típicos de temperatura para verão, né? Você pode estar pegando o ar lá de fora a 35 graus e quer levar ele a 24 graus com uma temperatura de projeto interna do ambiente. Então, você vai sair, esse ar tem que ser tratado, tem que baixar a temperatura de 35 para 24. Se você estivesse pegando o ar de retorno, você não teria essa variação de temperatura tão grande, então você não gastaria tanta energia. Então, no momento que você está pegando o ar externo, você está pegando o ar numa condição desfavorável, a gente diz, né? Por isso essa necessidade, pensando em economia de energia, em pegar a menor quantidade possível de ar externo. Então, uma maneira de recuperar essa energia, digamos assim, quando você está pegando, vamos dizer assim, estou pegando 10% da vazão de insuflamento do ambiente, eu estou pegando de ar externo, 90% eu estou pegando de retorno do ambiente. Então, 10% do ar que já foi climatizado para o ambiente vai ser perdido. Se eu estou pegando 10% de fora, esse 10% que eu estou pegando de fora é novo. Então, aquele 10% que já foi resfriado, ele vai fugir, né? Vai sair pelas portas do ambiente, vai ser perdido, a gente diz, né? Então, você está pegando um ar a 35 e está perdendo um ar a 24 graus. Então, o que o recuperador de calor faz é o seguinte: você faz um ventilador de retorno, ou seja, você vai pegar esse ar que antes sairia pela porta, você vai garantir que ele volte para o local onde você também faz a tomada de ar externo, vai utilizar um equipamento, que é esse recuperador de calor, e você vai fazer com que esse ar frio, que antes seria perdido pela porta, passar por esse equipamento e fazer com que parte da energia seja transferida, então, desse ar que seria perdido e agora você está trazendo ali para o recuperador, para ele pré-resfriar o ar lá de fora. Então, simplesmente porque o ar que você está trazendo de volta para jogar fora está vindo a 24 graus e o que está entrando a 35, né? Então, você consegue baixar esse 35 para um valor de temperatura menor, né? E com isso, você sem gastar nenhuma energia. No recuperador de calor, você só faz a passagem do ar que seria expurgado com o ar que está tomando lá de fora e pré-resfria, né, este ar que vem de ar externo, né? Então o recuperador faz isso, ele recupera parte da energia que seria perdida por esse ar que fugiria pelas portas nesse equipamento. Então você consegue ter uma economia de energia mesmo trabalhando com uma vazão de ar externo talvez maior do que seria a mínima, até no caso de estar usando a mínima vazão de ar externo, né, mas
pensando em aumentar a vazão além do mínimo exigido em norma, o uso do recuperador traria essa vantagem de recuperar parte da energia, fazendo com que o consumo de energia para resfriar esse ar que está entrando seja menor. Claro que o investimento é maior, né? Então, assim, um sistema que não tem recuperador calor vai custar X. Um sistema que vai ter um recuperador de calor vai custar bem mais caro, vai ter um equipamento a mais, né? Aí tem que colocar na ponta do lápis e ver a questão da economia de energia, né? A literatura diz que o uso de recuperadores de calor diminui de 30% a 40% do consumo de energia que se teria se não tivesse o uso do recuperador de calor. Professor Maurício, você se sente hoje seguro quando você vai num ambiente, no mercado, ou na farmácia, ou numa loja, que está hoje com o ar-condicionado ligado nesse momento de pandemia? Então, tem outras questões, né, que às vezes só a questão o ar-condicionado favorece ou não favorece a contaminação, né? Nós temos outras coisas que às vezes ficam, digamos assim, escondidas, né? Às vezes, como está a manutenção desse sistema de ar-condicionado, desse supermercado, dessa farmácia, desse local que você está entrando, né? Então, é um somatório, né? Não é só o tipo de sistema, como é que ele foi concebido e projetado, mas também como é que está sendo feita a manutenção desse sistema, né? Então, hoje, se eu me sinto seguro? Não me sinto seguro, né? Principalmente, como foi comentado no início aqui, que a grande maioria dos sistemas hoje, até por uma questão de preço, né? O lojista, ele vai pelo menor preço. O menor preço é o split não garante renovação de ar, não tem renovação de ar, a filtragem dele praticamente não existe, é uma telinha lá bem, nem entra na classificação nossa mínima exigida em norma, né? E a manutenção geralmente é precária, né? Ainda o split está no visual, né? Às vezes você pode olhar para o equipamento e perceber se a manutenção está sendo bem feita ou não, mas quando o equipamento fica numa casa de máquina, como é o caso de um supermercado, né? A gente não vê as condições que essa casa de máquina está, né? Se realmente os filtros estão sendo trocados regularmente, se a higienização do próprio equipamento e da sala de máquina está sendo realizada. Às vezes, a gente se depara com situações de abrir uma casa de máquina e ver que o lojista está utilizando aquela casa de máquina como material, como depósito, né? O que não pode ser feito, né? Porque imagine, se todo o ar que passa pelo supermercado passa por dentro daquela sala e você coloca sujeira lá dentro, né? Você coloca lá, sei lá, pode ter até um produto químico, de repente o cara está guardando produto de limpeza dentro da casa de máquina do ar-condicionado, então o ar está passando ali, está tendo contato com esse produto que tem contaminante, e esse contaminante está indo para o ar, e esse ar está sendo insuflado dentro do ambiente, né? Então, não só a questão de, hoje, sempre a preocupação quando se pensa em qualidade do ar, né? Não só a questão do tipo de sistema que está sendo utilizado, da questão da renovação de ar, mas também, principalmente, como é que é feita a manutenção desse equipamento, se é feita adequadamente e com a regularidade desejada, né? Indo aqui para os finalmente aqui das perguntas, Maurício, você vê aí, ouve falar muito hoje em uso de lâmpadas ultravioletas, e você também vê que alguns, eu assisti esses dias aí uma live aí da Brava, que um dos palestrantes falou muito daqueles, de associar um pequeno ventilador junto com o split, ou seja, você tem o split instalado, aí você coloca ali o ventilador que traz um pouco de ar externo e filtra para dentro do ambiente e supriria ali um ambiente até 2 pessoas, né, atendendo aí os 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Você acha que esse tipo de soluções funcionam e poderiam ajudar no combate à Covid e eventualmente, ajudar a ter uma qualidade do ar interior melhor? Com relação à lâmpada, eu acho que ela pode ser utilizada, mas ela tem que ser utilizada dentro de um sistema central, né? Você tem lá o equipamento e ela vai ser uma parte do processo do sistema de climatização, né? Assim como a gente tem a parte de filtragem, tem a parte de resfriamento e desumidificação,
a ventilação, nós teríamos essa higienização do ar através do uso de lâmpada, né? Não dá para pensar, por exemplo, num equipamento, num sistema split, em que você queira utilizar a lâmpada, né? Então, primeiro porque ela não deve ficar exposta à pessoa, né? Então, você tem riscos ali de danificar a retina, se não me engano, ou seja, o corpo humano não é adequado receber essa radiação da lâmpada diretamente. Então, o uso adequado da lâmpada em sistemas de ar-condicionado é dentro de um equipamento, dentro de um sistema, dentro do duto, onde não tem radiação para nenhuma pessoa, para nenhum ocupante vai receber, só o ar que vai receber essa radiação. Então, nesse caso, sim, ela cumpre a sua função. Com relação a outra pergunta, né, se o uso de pequenos ventiladores, que a gente chama aí de VentoKit, né, se isso garante alguma renovação para sistemas splits. Não, a minha resposta é que essa solução não garante a renovação, né? Primeiro porque esses ventiladores, eles às vezes, a gente pensa que ele tem quase um efeito psicológico, né? Porque até para aquilo que eles são concebidos, que é a exaustão de banheiro, muitas vezes, se é um dutinho pequeno, ou seja, o equipamento, esse exaustorzinho colocado no forro e tubulado ali para praticamente sair a 2 metros de distância, já para o ambiente externo, nesse caso, ele até funciona, ou seja, ele tem pressão para, no máximo, esse 2 metros de tubulação para fazer essa exaustão. Mas às vezes acontece, muitas vezes eu vejo, pego prédios, né, com 5, 6, 10 andares, a construtora faz uma prumada lá de tubo PVC e instala esse VentoKit aí dentro do banheiro e conecta nessa prumada de tubo de PVC, que tem às vezes, se o prédio tem 5 andares, 3, 5, 15 metros de tubulação de PVC, não vai sair nada de ar lá de dentro. Na verdade, vai ficar o ventilador fazendo barulho dentro do banheiro lá, e aí dá esse efeito psicológico, eu liguei o exaustor do banheiro, mas na verdade ligou, mas ele está lá girando, mas esses ventiladores não têm pressão suficiente, né, não foram dimensionados para isso, para cumprir uma tubulação de 15 metros. Claro que existem alguns tipos de exaustores, né, estamos falando desse mais simples, né, o mais barato que hoje você compra nas lojas de material de construção. Claro que existem outros tipos de exaustores de banheiro que têm pressão maior e que são, então, projetados para trabalhar com tubulações maiores. Mas, se pensando nesse de comercial encontrado em loja de material de construção, ele é feito para 1 metro, 2 metros de tubulação. Então, da mesma forma, pensar que ele vai resolver a história do ar externo também está errado, porque, primeiro, você não sabe exatamente se ele vai garantir a vazão mínima que você quer, e depois, ele não tem filtragem nenhuma. Né? Então, quando a gente pensa em um sistema de renovação de ar, a gente tem que estar preocupado com a qualidade desse ar que vai ser lançado dentro do ambiente, porque a função de um sistema de renovação de ar é justamente garantir a qualidade fazendo a diluição, ou seja, eu consigo, lá dentro eu tenho um ambiente com contaminante, seja CO2, que é o principal que a gente tenta reduzir o nível de CO2, por isso que tem a renovação, por isso que ela é vinculada ao número de ocupantes. Se você vai colocar um ar lá dentro que tem não é limpo o suficiente, digamos assim, né, não tem um grau de filtragem adequado, você não vai diluir, né, você tem que colocar um ar mais puro para misturar com o ar que lá dentro está com a concentração de CO2, por exemplo, maior, né, ou com particulados, uma quantidade de particulados maiores, para garantir, então, a diluição, né. E da mesma forma, a gente tem sempre pensar em qual é a qualidade do ar externo que eu estou tomando, né, cada cidade tem um nível de poluição. Então, se eu estou fazendo um sistema de renovação de ar para São Paulo, né, eu vou ter que ter um sistema de filtragem para tratar esse ar que é mais poluído. Então, eu preciso de uma filtragem com um grau de filtragem maior, um nível de filtragem maior, para reter esse particulado que tem em maior concentração em cidades mais poluídas do que uma cidade como a nossa, Florianópolis, né? Nós, felizmente, temos uma poluição menor, né? Então, a filtragem aqui não é tão rigorosa, né? Não precisa ser um nível tão elevado, mas mesmo assim precisa da filtragem. Então, e esses sistemas de exaustor de banheiro, que a gente chama de VentoKit aí,
ele não vem com filtragem, e se você colocar filtragem, aí mesmo é que ele não vai garantir vazão alguma, né? Porque se ele não tem pressão nem para vencer um tubo livre de 2 metros de comprimento, ele não vai ter pressão para garantir que o ar passe através de um filtro, que é um elemento que tem muito mais perda de carga, né? Dá muito mais dificuldade para o ar passar do que a tubulação. Minhas duas últimas perguntas, Maurício, para finalizar. A primeira é se você acredita que haverá realmente alguma mudança na legislação, nas normas brasileiras, normas técnicas, após a pandemia. Porque os cientistas, os pesquisadores falam, né, que essa é uma pandemia, mas pode acontecer algo semelhante nos próximos anos, como vem se intensificando desde 2009, né? Então, você acha que haverá mudança na legislação, nas exigências? Por exemplo, poderemos ter uma proibição do uso do split numa clínica, no consultório odontológico, por exemplo, que são lugares onde gera muito spray, e aí acaba prejudicando com o ar com aerossóis. E a última pergunta a gente está numa situação hoje de isolamento e as aulas estão suspensas. Algumas faculdades já anunciaram que não voltarão com aulas esse ano. Você acha que é seguro colocar as crianças em salas de aulas enquanto a gente não tiver uma vacina e a solução para esse problema? Tá, com relação à questão de normas, né, e exigências que podem surgir a partir dessa pandemia, né, claro, acredito que vai se ter estudos, né, em cima desse assunto, e esses estudos vão gerar discussões a respeito, e pode acontecer de isso evoluir para algumas alterações nas normas. Infelizmente, o Brasil sempre fica atrasado com isso, ele demora, espera outros países definirem essas alterações, para depois de alguns anos introduzir aqui as mesmas alterações, né? Talvez fosse mais eficiente nesse momento era usar as próprias normas existentes, né, e tentar fazer com que elas fossem mais aplicadas, né? Por exemplo, esses sistemas que a gente diz que o pessoal usa split e não usa renovação, né? Se começasse a exigir ter renovação, ou seja, garantir uma renovação nesses ambientes que não fosse feito por exaustores simples, né? Que fosse um sistema realmente dedicado, um ventilador com filtragem, com tubulações, tudo dimensionado para atender essa necessidade, que garanta realmente uma quantidade mínima de ar e com qualidade, né, com a filtragem adequada, já seria um bom começo, né? Então, eu vejo que, sim, vai surgir essas alterações de normas, mas acho que no Brasil elas vão demorar mais, eu acho que isso vai surgir primeiro lá fora, depois, com a intensificação do uso lá fora, essa alteração vem para cá. Espero, na verdade, que aqui a gente se preocupe em aplicar aquilo que já existe, né? Então, isso já seria um bom começo. Da parte de clínicas que você comentou, né? Proibição de splits em clínicas e situações odontológicas, de consultórios odontológicos. Hoje existe uma norma brasileira que fala especificamente de instalações para a área hospitalar. Talvez fosse interessante definir exatamente quem é que deve se enquadrar nesse tipo de norma, né? Então, simplesmente a gente chegasse à decisão de que, olha, não, esse tipo de clínica, consultório, etc., tem que se adequar a essa norma que hoje a gente utiliza mais para hospitais, já seria uma evolução, né? Às vezes eu vejo algumas dificuldades, né, principalmente nessa área comercial de médio e pequeno porte, né, pensando em edifícios comerciais, né, principalmente na nossa realidade aqui da nossa região, os prédios comerciais em Florianópolis, eles têm uma limitação de altura, e aí o que as construtoras fazem, né? Elas tentam fazer o máximo de andares dentro daquela limitação de altura da legislação do município. E aí o que acontece? Elas fazem pé direito, né, a altura do pavimento, o mínimo possível, que é 2,60. Aí você, em 2,60, para você fazer um sistema de renovação, um sistema de renovação com dutos, ventilador, filtragem, né, ou fazer um sistema que não seja split, que vai ser dutado,
que vai precisar de casa de máquinas, etc. e tal, com esse pé direito praticamente impossível, né? Porque você precisa de um espaço de entreforro para passar com esses dutos, né? Para ter esse sistema mais elaborado, digamos assim, né? Então, tem uma outra visão aí que talvez só se esses prédios que fossem voltados mais para a área hospitalar e odontológica viessem a mudar um pouco essa filosofia que hoje é aplicada aqui na nossa região, né? Então, teríamos que trabalhar com pavimentos, na altura de pavimentos maiores, né? Para que pudéssemos trabalhar, então, com sistemas que não fossem o split, com sistemas que tivessem a possibilidade de fazer o uso de dutos, distribuindo ar externo de renovação para cada ambiente, né? Então, também temos esse contraponto na nossa região, né? Mas sempre é uma coisa a ser discutida. Eu acho que tem que trabalhar nisso, principalmente envolver todo mundo que trabalha na área, projetistas, o CREA, a vigilância sanitária, né? E em cima disso, ver o que hoje já existe em norma, como isso pode ser cobrado das instalações, né, dos empreendimentos, e depois até passar para uma situação em que exija ainda mais do que hoje já tem na norma, né? Não sei se esqueci alguma pergunta, José. Sobre o retorno aí das aulas, retorno, né? Porque você sim. tem filhos também, eu tenho filhos, a gente fica com essa preocupação, temos estudantes, né, que vão nos ouvir. Quando é que vai ser seguro, do ponto de vista de evitar aglomeração, os estudantes voltarem? Porque tem faculdades que já cancelaram as aulas esse ano e só voltam ano que vem, e na França eles tentaram, depois de sair do pico, tentaram voltar, e aí houve depois um surto e eles voltaram atrás. Então, assim, isso está me preocupando bastante. O que você acha disso? Eu vejo que acho que ninguém ainda tem a solução, né? Alguns casos estão se comentando em voltar, mas não... por exemplo, no nosso caso, no IFSC, às vezes a gente tem salas de aula que tem 30, 40 alunos, né? E não dá para pensar em colocar 30, 40 alunos dentro da mesma sala de aula. Eu acho que isso... não tem como pensar nisso. Então, alguns pensam em fazer uma espécie de rodízio, digamos assim, a sala vai ficar com 15 alunos, então quem vai no presencial na segunda não vai na terça, e daí vai rotacionando os alunos que vão tendo as aulas presenciais. Então, talvez a melhor saída seja um mix entre aulas presenciais e aulas à distância, para evitar essa quantidade muito alta de alunos dentro da sala de aula, né? Claro, tem que ter todo o cuidado, o uso de máscara, higienização das mãos, janelas abertas, né? Ventilação favorecida, né? Mas realmente é uma situação que a gente não sabe exatamente qual a solução e monitoramento, né? Se surgir algum caso, sempre vai ter que se voltar atrás, né? Se a coisa realmente for uma situação de proliferação da doença. Mas, assim, a solução para o problema da Covid, eu só vejo uma solução definitiva, que é a vacina, né? Enquanto a vacina não tiver, a gente vai ter que tentar outras soluções, e vai ser uma situação de tentativa, e talvez tenha que ir ajustando essas soluções, né? Mas eu imagino que a solução seria essa de começar com esses cuidados, com as salas não em 100% da lotação, né, com distanciamento dentro da sala, e aí, para garantir que isso dê certo, né, como você vai deixar 15 alunos numa sala e os outros 15, né, talvez não tenha espaço físico na escola para colocar, nem professores para colocar eles também no mesmo horário em outra sala, tem que esses terem que ficar em casa no primeiro dia, no segundo dia eles viriam para a escola, e assim iria uma tentativa. É uma ideia que eu vi, talvez seja uma solução, né? Mas realmente não sei exatamente qual solução vai ser a melhor. Para finalizar, no começo do ano, você estava fazendo licença de capacitação na Itália, né? Você chegou a perceber a gravidade
lá na sua região que você estava? Na verdade, não. Uma situação assim, eu estava fazendo capacitação e alguns colegas meus eram da China, né? Então, quando houve o problema na China, a gente teve conhecimento e, digamos assim, vivenciava o dia a dia deles, porque os familiares deles passavam informações para esses colegas e esses colegas compartilhavam com a gente, né? Então, inclusive, eu tinha um colega que ele era da cidade de Wuhan, né? Então, e os pais eram médicos. Então, nós tínhamos, digamos assim, uma informação do foco da epidemia mesmo, né? Então, as informações que a gente tinha realmente nos davam essa realidade de que era uma doença grave, com essa situação de contaminação exagerada, né, ou facilitada, digamos assim, e que ele estava muito apreensivo, porque os pais trabalhavam na frente dos hospitais, né, na área, digamos assim, de maior risco, e todo dia que a gente se encontrava, perguntava como é que as coisas estavam, né, então, nesse aspecto, a gente soube da situação, mas nunca imaginávamos que aquilo viesse a sair da China, né. Na Itália, que também aconteceu antes do Brasil, o epicentro ali, né, se tornou epicentro em certo momento. Enquanto eu estava lá, existiam simplesmente 3 pessoas que tinham dado positivo para o coronavírus e estavam hospitalizados em Roma, né, e ficaram várias semanas que só tinham esses 3 casos, pelo menos noticiados, né, e aí começou aquela preocupação de que, olha, a coisa realmente vai começar a sair da China, né, mas a sensação, estando na Itália, era de que estava sob controle, porque a Itália também foi um dos primeiros países a começar a monitorar a temperatura nos aeroportos, né, até eu estando lá, a gente assistia a TV e via, às vezes, críticas que o governo italiano estava exagerando nos controles, porque não precisava de tudo aquilo, né, e pelo contrário, aquilo ali depois se tornou padrão para todos os outros países, né, então eles fizeram um controle desde o início da pandemia nos aeroportos, etc., mas eles tiveram um foco em Bergamo que não foi identificado o começo. Eles começaram a tratar os pacientes como se fosse uma pneumonia normal, porque estávamos no inverno lá, então aquela cidade começou a tratar e não se deu conta de que os casos estavam aumentando. Quando se deu conta de que os casos estavam sendo acima de um caso de pneumonia normais de um inverno, aí sim se descobriu que era o coronavírus, e aí sim deu aquele surto, né, grande na Itália, mas eu já não estava mais lá, né, eu saí de lá no final de fevereiro, e logo depois que foi descoberto que realmente já existia uma situação grave lá que era desconhecida, que era essa cidade que teve esses casos, né, e daí que todo o norte da Itália que depois acabou tendo uma incidência grande de casos de coronavírus. Né? Mas enquanto eu estava lá, a sensação é de que realmente existia algo acontecendo grave na China, né? Mas que a China estava tentando controlar e estava, digamos assim, sendo eficiente nisso, e que na Itália tinha 3 casos, que inclusive eram chineses, 2 eram chineses, um não era, mas que foram rapidamente identificados e isolados num hospital em Roma. E depois que eu voltei, é que realmente estourou a situação lá na Itália, né? Obrigado, Maurício. Obrigado aí por ouvi-lo. Veja que a gente já passou aí de 40 minutos aí de entrevista e acabamos encerrando por aqui, e agradecendo aí a sua paciência e a sua disposição de compartilhar esse conhecimento aí com os estudantes nesse momento aí de pandemia. A gente vai disponibilizar essa apresentação para os estudantes, né, dos nossos cursos, e eu tenho certeza que será de grande proveito para eles aprenderem um pouquinho mais com essas suas informações. Na verdade, muitas vezes a gente, no IFSC, a gente apresenta sempre o básico do projeto, né? E a gente não faz uma análise mais aprofundada, exatamente pela falta de tempo e porque não é realmente o foco dos cursos nossos, que são mais fundamentais, né? Que são cursos integrados subsequentes.
mas essas questões que você aponta são questões que são realmente de projeto mesmo, na prática, de médio e grande porte, que realmente a gente vai ter aí algumas mudanças no cenário. Muito obrigado aí, e fique em paz, aí fique bem, e agradecemos aí a sua disposição. Queres comentar mais alguma coisa? Finalizamos. Não, eu quero agradecer também a oportunidade. Eu acho que essa ideia de a gente bater esse papo aqui, deixar gravado e depois disponibilizar para os alunos é excelente. Acho que a gente pode até depois evoluir isso no IFSC aí para fazer algum tipo de mesa redonda com mais frequência, para que a gente pegue um tema e acabe trazendo e gravando isso, deixando depois disponível para os alunos. Parabéns pela iniciativa. E estamos sempre à disposição, e fique com Deus aí também. Obrigado, Maurício. Valeu, boa noite. Um abraço, tchau, tchau.